né? Ser igreja. Ser igreja. Ó, eu acho muito interessante uma coisa, cara. A gente aprende muita coisa com a palavra de Deus e era assim. Nós temos 2 quadros, né, cara? Nós temos 2 quadros aqui, ó. Você vai analisar 2 pontos. Um ponto onde a igreja não estava na pandemia e não conseguiu atingir o processo, e agora na pandemia também não atingindo esse processo. A gente tem que se perguntar até quando isso vai durar. Porque assim, uma das coisas que o Espírito Santo fez eu entender agora essa semana, cara, é que assim, cada parte da nossa vida é um processo diferente, entendeu? Então assim, tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, tem a fase da juventude, tem a fase da maturidade e tem a fase da velhice. Então, assim, muitas vezes a gente está pulando esses processos, entendeu? Ou a gente nem sabe em qual processo a gente está nessa parte. Então, assim, a igreja hoje está mudando os aspectos, né? Então, nós precisamos entender que essas mudanças, elas estão acontecendo. Nós não podemos estar refém mais dessas condições de que o clima mude, que o tempo melhore, você está entendendo? Que as condições melhorem para nós trabalharmos, para nós fazermos o que tem de ser feito. Então, assim, achei interessante você falando isso aí, porque a transferência do eu Joilton, do eu Aleph, que muda as pessoas. Mas o que transforma as pessoas já não é o eu Aleph nem o eu Joilton. Sim. É a pessoa já do Espírito Santo de Deus. E aqui é muito interessante você ver. No livro de Atos dos Apóstolos, vai falar a respeito da igreja primitiva. E conta a história da igreja primitiva em vários relatos. E um dos relatos, que foi Atos 2, descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele desce sobre todos os apóstolos, ele não desce só sobre os apóstolos, ele desce sobre toda a igreja. Todos que estavam lá. Começou com 500 e terminou com 120. Só 120 receberam. Mas esses 120 que receberam manifestou para os outros que estavam fora da igreja. Vinha pessoas de vários lugares, entendeu? Por causa da fama do que a igreja era, por causa de uma pessoa, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os homens que estavam ali. Agora presta atenção numa coisa. Quando os apóstolos eles pedem para orar, quando as pessoas vinham pedir para os apóstolos, ore por mim. O que os apóstolos eles diziam? Não, vem até mim não. Vá até os presbíteros. Você está entendendo? Peraí. Imagina só você pegar uma situação de Pedro, um apóstolo, que a sombra do cara curava, certo? Ele falando, não vá até mim, não, vá até os presbíteros da igreja e eles vão orar por vocês vão ser curados. Agora olha que coisa interessante. Poxa, né? Não é questão da gente fazer uma análise que o presbítero é maior do que um apóstolo, ou que um presbítero é menor do que um pastor, um apóstolo. Não tem isso. Mas os presbíteros e as outras pessoas eram pessoas que cuidavam de coisas simples. Enquanto os apóstolos ensinavam, né, a palavra, eles serviam a mesa. Ou seja, pessoas simples. Mas os apóstolos pediam para que as pessoas fossem até eles, que eles orassem, que elas iam ser curadas. Por que isso? Por causa da pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não é dado por medida. Ele não vem por medida para você porque você é apóstolo, que você é o maior, entende? Ele vem igual modo. Ou seja, não tinha, no nível de poder, não tinha maior ou menor. Todos eram iguais. Pedro fazia os mesmos milagres que o Joãozinho que servia a mesa, você tá entendendo? Sim. Isso é incrível. E é um dos processos que a igreja não conseguiu chegar, mano. Tá entendendo? Então assim, eu transfiro o Aleph, você transfere o Joilton, certo? Esse é a essência do nosso caráter, essa é a essência da nossa vida. Só que a parada tá muito mais profunda. Que eu posso transferir o Aleph, mano. Mas a pessoa do Espírito Santo que é diferente. Existem muitas pessoas, pô, e é o que a igreja vai enfrentar nos últimos dias agora, que está descrito no livro de Apocalipse. Presta atenção. O livro de Apocalipse fala bem assim, ó, que muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar o quê? Senhor, nós curamos em teu nome, ressuscitamos mortos,
fizemos isso, fizemos aquilo, aquilo outro, você está entendendo? E o Senhor vai falar o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, mano. Agora presta atenção na vida de Jesus. Jesus é a nossa maior análise a respeito da palavra, né? É a nossa referência máxima, Jesus. Olha a pessoa de Jesus. Quando Jesus começa o ministério? Aos 33 anos, certo? Começou aos 33 anos, só que ele não ousou começar o ministério sem a pessoa do Espírito Santo. Sem a descida do Espírito Santo sobre ele. Ou seja, era o Espírito Santo fazendo. Muitas pessoas, olha só, nós falando de frieza espiritual dentro desse tempo, estão se julgando frios espiritualmente porque não foram abraçados, não foram cuidados devidamente pelos seus pastores, líderes e tudo. Tá, isso conta, isso faz parte. Nós somos pessoas, seres humanos. Eu gosto de ser bem cuidado, eu gosto de ser bem tratado, né? Você gosta de ser bem tratado, todos nós. Mas existe aqui um detalhe que eu não gosto de dizer, tipo assim, de ir num argumento de uma pessoa que fala assim, não, é porque esse cara não tem raiz, esse cara não tem Deus. Não, não é dessa forma. É porque acontece uma coisa muito interessante, Wilton. A comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa comunhão, ela é sobrenatural. É ela que te nutre, mano. Você entende? A comunhão com o Espírito Santo, ela não é um conhecimento. Ela é uma pessoa. É uma convivência, entendeu? Então, é um relacionamento, você entende? Não estou aqui anulando a questão da leitura da palavra, do tempo que você passa com a leitura, com o entendimento, com o crescimento no nível de estudo. Mas eu estou dizendo que esse nível pessoal, ele é muito mais forte, você entende? E o Espírito Santo te leva. A Bíblia diz que Ele que nos ensina todas as coisas, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Aí é onde as pessoas... gemidos inexprimíveis. Pois é. Religiosamente, entendem o quê? Que o Espírito Santo, que Jesus conseguiu fazer e andar sem pecar, entendeu? Porque Ele era Deus. Aqui eles ofendem a pessoa do Espírito Santo. Tipo assim, às vezes a pessoa até que está ouvindo a gente está entendendo o quê? Que, cara, Jesus até entendeu isso, né? Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Não, se ele fizesse isso, ele quebrava a lei mais severa que era. Que ele não poderia usar o poder dele como Deus interferindo na realidade dele de homem. Todo o poder que ele fez não foi ele que fez. Porque o homem não tem poder sobre fazer alguma coisa, você entende? O que dá poder ao homem é duas coisas. Ou é a pessoa de Jesus, ou é o nome de Jesus. Tá entendendo? Porque lá no livro de Atos, no Apocalipse, vai falar que fizeram em meu nome. Senhor, em teu nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus se dobra todo joelho, né? Que o Senhor deu um nome que está acima de todo nome, que todo joelho, todo mundo já conhece esse versículo. E agora, por que o Senhor disse assim, ó, apartai-vos de mim? Porque eu não vos conheço. Conhecer é uma coisa totalmente diferente, mano. Entende? Então, dentro dessa realidade, esses processos são muito interessantes, cara, de se analisar. Sabe? Então, a igreja, ela está se relacionando com isso, sabe, cara? Com o nome de Jesus, mas não estão se relacionando com a pessoa de Jesus. Isso é mais triste, pô. Eu tava conversando com o Thiago sobre isso, algumas coisas que é falado. Cara, tem muitos fãs do Evangelho. Sim. Tem muitos fãs do Evangelho, tem muitos. Agora, você acredita que Jesus, ele veio para abrir uma igreja evangélica? Ele não veio, mano. Ele veio pregar a mensagem do Pai. Sim. Ele veio apresentar a pessoa do Pai e manifestar a pessoa do Espírito Santo. Sabe, quando uma pessoa ela olha para Jesus e vê ele como que fez todas as coisas como Deus, ela anula a pessoa do Espírito Santo. Jesus não ousava nem curar sem a pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar a respeito do Espírito Santo, ele vai falar assim que ele é como o vento, que não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mano. Ele quer atuar, ele atua da forma que ele quer, do jeito que ele quer. E eu acho interessante que todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, ele fazia com ele. Até mesmo, as pessoas não conseguem entender, mas quando você vai ler as Escrituras, você vai perceber que Jesus tinha uma agenda. E a agenda dele não era uma agenda, tipo assim, ó,
pessoal, era uma agenda do Espírito de Deus. A mulher samaritana, lembra do poço? Ué, se ele quisesse água, ele não pedia para os discípulos? Põe água para mim, por favor, eu quero água, estou com sede. Mas por que ele foi lá sozinho? Tinha uma intenção. Você está entendendo? Por que ele não foi primeiro em Lázaro? Lázaro estava ruim. Por que depois ele teve que ir? O Espírito de Deus o guiava. Quando ele vai ser levado, conduzido para o deserto, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Se Jesus tivesse passado pelo deserto, opa, eu vou até falar um negócio, talvez vai escandalizar alguns aqui, mas se Jesus tivesse passado pelo deserto sem a pessoa do Espírito Santo, mano, ele tinha se ferrado na guerra espiritual. E Satanás nem sabia. Para você ter uma ideia, olha o que Satanás fala para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Ele tinha uma dúvida do que ele. Tem lógica, mano. Tipo assim, poxa, olha Satanás, conheceu a essência de Deus, veio de lá, agora aqui no deserto olhando um homem, carne e osso. Falar, cara, não tem lógica o cara sair da sua eternidade. Você imagina, às vezes as pessoas olham para Deus e não imaginam ele como rei do universo. Nós assistimos a Marvel, né, mano? Você vê cada super-herói de um tempo diferente, de uma, como é que fala? De um universo diferente. E nós olhamos para o nosso Deus e achamos que o nosso Deus é um Deus pequeno. Ele é o rei do universo. O universo ainda está em expansão, mano. Você está entendendo? E quem é esse Espírito Santo, mano? Nada mais do que o rei do universo dentro de nós, mano. Agora que entra a parada muito louca. Porque Jesus não ousava fazer nada sem ele. E tudo que Jesus fez foi com ele. Então todos os milagres, todas as coisas, as curas, como curar, todas as coisas, o espírito de ciência que via sobre Jesus, era o relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo nele. E os discípulos não entendiam, mano. Ó, uma coisa interessante. Quando eles entram numa cidade e eles não acham aquela cidade, recebe a palavra, o que eles saem de lá, os discípulos? Voltando, eles falam assim, Senhor, o Senhor quer que nós pedimos fogo do céu e queima todos eles? Não, é legal isso, mano. Porque quando eu li isso primeiro, eu falei, caraca, mano, será que os caras tinham tanto poder assim? E de fato tinha. Ué, Elias não pediu fogo do céu, mano? E não caiu sobre os 400 profetas lá e queimou os caras tudo e pá. Oh, perdão, sobre o altar, né? Sobre o altar. Tal. Beleza, pediu fogo do céu e veio, mano. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, eles tinham poder para fazer. Só que Jesus fala o que para eles? Porventura vocês não sabem de que espírito sois? Que espírito sois, mano? Ele tava falando do Espírito Santo, tá ligado? O Espírito Santo, mano. De que espírito sois? Por quê? Porque é o Espírito Santo operando na graça e o Espírito Santo operando na lei. Quem é a representação de Elias? A representação de Elias nada menos é que os profetas. Entendeu? Antiga aliança. Então Jesus faz esse paralelo com eles e eles não entendem, mas eles ficam de boa. Outra coisa, se Jesus como Deus, se ele precisasse de atuar, olha o que ele fala para Pedro lá no Getsemane. Cortou a orelha do soldado, aí ele fala o que para Pedro? Pedro, se eu quisesse eu clamava para meu pai, uma legião de anjos vinha aqui e arregaçava tudo. Ele como Deus, ele sabia do que ele tinha, mas ele não poderia interferir em quem estava no controle da vida dele, quem estava no controle do corpo dele, quem estava no controle da mente. Esse cara é o Espírito Santo que fez Jesus ir até a cruz, se entregar por mim, por você. Mano, essa é uma realidade que Jesus falou o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Consolador. Esse é o cara, mano. Então, esse tempo, nós temos que analisar isso. Será que a igreja ela vai continuar crescendo no nosso nível de conhecimento humano? Vai, mano. Ou não. A gente tem as porcentagens. Mas agora, eu falo de todo o coração, mano. Se nós buscarmos ter esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, ele muda todas as coisas. Ele faz você ter uma capacidade sobrenatural. Jesus não pecou. Por quê? Ele estava cheio do Espírito Santo. Você entende? Sim. E as manifestações são sobrenaturais. Você pega a situação de Jesus com aquela mulher do fluxo de sangue, mano. Esses dias que eu fui parar para pensar, eu lendo esse texto, eu peguei aqui, ó. Quando Jesus
Chega, a mulher pega no tecido ali, né? No manto e tal. Puxa. Quando puxa, na hora ele para. Ele para e o que ele fala? Saiu de mim, poder? Saiu de mim poder. Quem me tocou? Aí, poxa, tá todo mundo te tocando, Jesus, né? Aí ele, não, mas eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Olha só, processo simples de você entender a análise do poder do Espírito de Deus. Cara, era uma mulher com fluxo de sangue. Ela toca ele, sai dele algo. Por que ele para? Ele não parou porque ele queria fazer não, quero agora fazer como que fala, um vislumbre com essa mulher aqui, né? Apresentar ela a todos aqui. Não, o texto fala bem assim, ó, que quando você vai analisar, você vê que ela teve medo. Por quê? Não é só medo dele chegar e falar, olha, alguém me tocou, foi essa mulher, vamos apedrejar ela. Não, ela teve medo, pô, do que ele falou. Não dos outros que iam ver ela. Porque de fato ela tinha esse medo, mas ela encarou. Mas agora quando Jesus ele fala bem assim para ela, quem me tocou, porque de mim saiu o poder, ela entende na hora, cara. Cara, eu fiz algo de errado. Eu toquei nele. Esse cara é cheio de santidade. Esse cara é cheio da santidade. Esse homem, esse Jesus, ele é cheio da santidade. Eu tirei algo dele. Eu tô ferrada. Você entendeu? Sim, é nesse sentido, mano. Então, aí ela fala que ela teve medo. E ela se apresenta logo. Ela fala, cara, agora já tá lascado. Tô aqui mesmo. Então, quando ela se apresenta, ela é curada, entendeu? Então, já estava curada. Mas esse é interessante você ver esse processo. Porque, assim, quando Jesus ele saía para curar alguém, ele saía da onde? Do monte orar. O monte, o que é? Não é um lugar místico, né? Igual alguns entendem assim. Não, mas era um processo de comunhão. Ele deixava os discípulos, sim, cara, vou me ausentar, eu preciso ter um tempo de comunhão com ele. E ali naquele tempo de comunhão aconteceu transfiguração, onde ele se revela para os outros apóstolos, né? Fala, olha, vai acontecer isso e isso, e ensina eles. Entendeu? Esse tempo de comunhão é o tempo do aprendizado. Não, e de contrapartida.